sabe quando vamos parar? E aí, pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e, com isso, restaurar a inteligência e a alta cultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! Decorridos os 30 anos, quando o Lula faz aquela constatação, que maravilha, todos os candidatos presidenciais são de esquerda, o que era? Era já a hegemonia gramsciana transposta para o terreno político eleitoral. Uma vez conversando com o Roberto Campos, nós fizemos a seguinte pergunta: há quanto tempo demora para que uma revolução cultural se transforme numa revolução política? Fizemos. Calculamos, falamos, fechamos o negócio em 30 anos. Ora, quando que entra o Antônio Gramsci no Brasil? Década de 60. Quando que o PT alcança pela primeira vez o seu esplendor? Década de 90. Então a nossa conta não está muito errada. E note bem, tudo isso que eu estou lhes explicando é baseado não na ideia de uma repetição de padrões de conduta, repetição automática de padrões de conduta, não num impressionismo baseado em personagens típicos, mas se baseia numa noção puramente quantitativa, e, na verdade quantificável, que é o horizonte de consciência. O horizonte de consciência, o que os neguinhos estavam lendo? Quais eram as ideias que circulavam? E, em volta, quais as ideias importantes sobre o mesmo assunto que eles não estavam estudando? É muito simples fazer isso. Eu nunca quantifiquei, porque isso não é trabalho de uma pessoa só, mas é uma noção perfeitamente quantificável, né? E, na verdade, é uma noção material. É isso. Por exemplo, a partir dos anos 90, eu comecei a divulgar a lista dos livros faltantes no mercado brasileiro. E uma coisa que me impressionou muito foi o tal Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, feito por 104 autores da esquerda, com imensos patrocínios estatais e privados, e no qual você procurava, eu não via nenhum dos autores de direita que eu tinha lido, né? Eu só via tipos insignificantes, ou então, vamos dizer, os mais absurdamente notórios que qualquer Zé Mané podia conhecer. Então isso quer dizer que o horizonte inteiro do pensamento conservador, sobretudo anglo-americano, que é um oceano, é totalmente ignorado. De que é isso? Estreitamento do horizonte de consciência. Se você perguntar por que o PT caiu do burro, por causa disso. Fazia 30 anos que ele ignorava o pensamento de direita, reduzindo àquela imagem estereotipada, caricatural, pejorativa, que ele mesmo tinha inventado. Quer dizer que se os direitistas forem tão idiotas quanto o PT os traçava nas suas cátedras universitárias, no seu livro, isso é bom. O PT ficaria eternamente no poder, jamais teria essas manifestações populares, esse protesto todo, esses 95% de oposição ao governo, nada disso teria acontecido. Então, o estreitamento do horizonte de consciência implica duas coisas. Primeiro, você não conhece o seu inimigo. Segundo, você não conhece você mesmo. Ou seja, você viola as duas primeiras regras do Sun Tzu. Então, até os anos 60, o pessoal da esquerda absorvia as outras correntes. Liberal, conservadora, cristã, integralista. Você via debates públicos entre essas pessoas, né? A partir dos anos 60, com a noção da hegemonia, a ideia é ocupar o espaço e não deixar mais ninguém falar. E fazer com que, nas palavras do Antônio Gramsci, todo mundo seja socialista sem saber, até os antissocialistas. E isso de fato aconteceu, só que isso agrava o problema do estreitamento do horizonte de consciência até um nível catastrófico. Por que a ascensão da hegemonia veio junto com a queda do nível cultural do Brasil?
veio junto com a destruição do sistema educacional, veio junto com a destruição da alta cultura, com a desaparição da literatura brasileira durante 30 anos, meu Deus do céu. Por que veio junto? Por causa disso. Ou seja, a hegemonia estanca o debate cultural, porque o reduz a uma conquista de espaços. Tá certo? Então, é claro que, nesta altura, você vê uma baixa do nível de consciência. E os problemas maiores e mais complexos se tornam absolutamente inacessíveis às mentalidades dos dois lados. Quando você vê hoje as discussões internas do PT tentando diagnosticar o que está acontecendo e tentando explicar tudo como um golpe da elite capitalista, né, você vê que eles estão completamente fora do mundo, porque a elite capitalista está maciçamente a favor deles. Agora, depois de tantas denúncias, etc., eles pegaram um pouquinho de vergonha na cara e começaram a reagir um pouco contra a corrupção, não contra o comunismo. Então, eu digo, olha, o PT está fora do mundo. E o pessoal do outro lado também está fora do mundo. Então, não houve, vamos dizer, não existe debate quando não existe uma mútua fecundação das ideias. Quer dizer, não há nenhum problema em você ler uma coisa de um autor com quem você não concorda, no essencial, tá certo? E você ser inspirado por coisas que ele sugere. Eu nem posso dizer, por exemplo, quantas ideias interessantes me vieram do livro do Jacob Borender, O Escravismo Colonial, que é um autor mais comunista que Karl Marx, ou mesmo do próprio livro do Caio Prado Júnior, que inaugurou a guerrilha no Brasil, que é a Revolução Brasileira. Então, ele escreveu esse livro para convencer as pessoas que deviam apelar para a luta armada. Ou seja, que a velha estratégia do Partido Comunista de aliança com a burguesia nacional não ia funcionar. Ele escreveu para isso. Mas o livro, até isso, não deixa de ter sua verdade. E se você quer tomar o poder, não pode ser por esse lado, assim, 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 tem que ser pelo outro. Tem lá a sua cota de razão. Ou seja, só é possível você debater quando você se deixa impregnar e fecundar pela ideia do adversário, certo? E você a trabalha e você a transcende. Ou acha que transcende, de algum modo. Mas, se você se isola dela, se você a afasta, se você só quer vê-la à distância, sob forma reduzida, pejorativa e caricatural, aí, meu filho, você está usando a política do avestruz. Tá certo? Então, o gramscismo no Brasil virou uma política de avestruz. Só nós falamos, então nós não queremos saber o que os outros pensam. Então, ignorando o pensamento da direita, aconteceu que, de repente, o PT foi surpreendido com a massa popular que foi para a rua pedindo a cabeça dele. Por outro lado, o pessoal da direita também entrou no mesmo negócio do horizonte, do estreitamento do horizonte de consciência. Na medida em que, descobrindo algumas correntes de pensamento direitista, que eu mesmo fui o primeiro a mostrar por aí, claro que isso não quer dizer que foi o primeiro a citá-las, mas foi o primeiro a citá-las no debate público. Isso é importante. Se você procurar em trabalhos universitários, pode ter alguém que estudou lá o Burke, que estudou outros pensamentos. Por exemplo, o Jacir Menezes, que é um filósofo conservador, que é um grande estudioso de Hegel sob o ponto de vista conservador, está lá, mas tudo isso ficava restrito. Então, na hora que eu comecei a divulgar centenas de livros que estavam ignorados, naturalmente o pessoal começou a lê-los. E, na hora que descobre, por exemplo, a Escola Austríaca de Economia, tá certo? Deposita naquilo uma esperança monstro. Então, quando o pessoal diz menos Marx, mais Mises, eu digo um momento, peraí. O Mises é o grande economista, é o cara que demonstrou a impossibilidade da economia estatista, socialista. Tá certo? E, sem dúvida, foi uma contribuição monstruosa, mas Karl Marx tem uma amplitude imensamente maior. Karl Marx é um filósofo da cultura, em primeiro lugar. Segundo, Karl Marx tem uma interpretação da história inteira. O Mises não tem. Terceiro, Karl Marx foi o fundador da primeira internacional, quer dizer, um líder de massas. O Mises não foi. Então, você não pode pegar, nivelar essas duas coisas.
O Mises é muito melhor do que o Marx em economia, sem sombra de dúvida. Mas e o resto? Então, vendo a superioridade da economia capitalista, que é uma coisa óbvia, é só você pegar aquela publicação da Heritage Foundation, que é o Atlas da Liberdade Econômica no Mundo, você vê os países mais próximos, mais ricos, são aqueles que têm mais liberdade econômica. Isso é o óbvio do óbvio, nem precisa discutir. Tá certo? E a questão da economia estatista, o Mises matou em 1923 com o livro Socialismo, uma análise sociológica e econômica, pronto, acabou, está enterrado. Os próprios comunistas leram aquilo e concordaram, meu Deus do céu. Tanto concordaram que você vê que nunca mais insistiram muito no negócio da economia estatizada. Eles querem estatizar a sociedade, ter o controle da sociedade, mas a economia é a parte menos controlável da sociedade. Na União Soviética, 50% da economia soviética era economia privada clandestina. O governo sabia, falava, bom, é clandestino, mas se a gente fechar, nós vamos tudo para o buraco, então deixa os caras fazerem a economia clandestina deles. Então, agora, uma análise em profundidade do Antônio Gramsci até hoje não vi. Eu vi análises ensaísticas, como a minha própria. Tanto na Nova Era da Revolução Cultural. É um primeiro sinal, foi o primeiro livro escrito sobre Gramsci no Brasil que não fosse do ponto de vista gramsciano. Primeiro. Depois apareceram os do General Coutinho, mais uns 2 ou 3. Mas estamos ainda na esfera ensaística. Né? Vamos dizer, um estudo em profundidade do Antônio Gramsci não foi feito até hoje. Mais ainda, no Brasil até hoje, nós não temos sequer um mapeamento da esquerda nacional. Quem são os personagens, quais são as organizações, em que esfera elas atuam, de onde vem o dinheiro delas, etc. Nós não temos até hoje, nós não temos a visão do inimigo. Então, nós temos aí dois grupos de avestruzes, um lutando contra o outro. Nenhum quer ver o inimigo. Mas tem tanto horror dele que, quando ele vê, sabe o que ele faz? Ele cospe. Né? As expressões, você veja, eu até anotei, durante um tempo eu anotei, aí eu perdi o fio da minha. O número de pessoas que reagiam aos meus livros com sintomas físicos, fisiológicos. Dor de cabeça, ânsia de vômito, náusea. Mas é um montão. Digo, mas isso aí é o protótipo da impotência intelectual. O que você consegue fazer dentro do meu? Sentir-se mal? Né? Então, do mesmo modo, eu vejo pessoas que também têm náuseas dentro da esquerda. Eu digo, mas quando você está tendo náusea, meu filho, quem está sofrendo é você, e você vai apanhar. Mas, se você está na briga, você não pode ter náusea. Como é que você vai se pegar na briga com um cara que se você tem nojo de tocar no corpo dele? Fala, enquanto você está assim, ele está se enchendo de porrada. É uma coisa simples, quer dizer, se não existe uma certa interpenetração, se não existe uma certa promiscuidade intelectual entre você e o seu inimigo, você nada conseguirá contra ele. Tá certo? Então, observando desde o tempo do Brasil colônia, o fenômeno do Mazombo explica, vamos dizer, o porquê da sujeição dele à moda europeia do momento, porque ela representava, vamos dizer, a vida brilhante, rica, maravilhosa, variada, em comparação com a vida pobre, desértica que ele tinha no meio colonial. Não é isso? Então está perfeitamente explicado que eles se sentissem assim. Porém, o estreitamento do horizonte de consciência deles se propaga nas épocas seguintes, onde, na verdade, o pessoal tinha acesso a muito mais informação da Europa. Se você vê durante o Brasil Império, é a mesma coisa. Então, se nós lemos, por exemplo, o Joaquim Nabuco, o livro Minha Formação, é um livro importante no Brasil. Qual é o autor, o autor que mais o influenciou? Foi o Walter Bagehot, que era um economista, fazia análise da Bolsa de Valores em Londres, e era muito bom nisso, mas não passava disso. Ele não era se não era sequer um Maquiavel. E isto fez a cabeça do líder do movimento abolicionista no Brasil, ele era líder do Partido Conservador e chefe do movimento abolicionista, aliás, é outra coincidência,
Quem fez o abolicionismo no Brasil? O Partido Conservador. Né? É. Então, isso mostra o estreitamento do horizonte de consciência de uma das figuras de maior destaque, de figuras mais brilhantes do Brasil Império, que foi Joaquim Nabuco. Né? Nas gerações seguintes você observa a mesma coisa. Então, isso é agravado pelo fato de que as instituições de cultura são muito fracas e são substituídas frequentemente pela mídia. Isto observou-se sobretudo durante o governo militar, onde o grande centro de debates não era a universidade, era a mídia. Então a mídia passa, vamos dizer, a determinar o horizonte de consciência das universidades. Quando você vê, por exemplo, a Folha de São Paulo, com o seu suplemento Mais, você vai dizer, não, o Mais é o house organ da USP. Ele, ao contrário, a USP é um house organ do Mais. A palavra do suplemento Mais cai sobre a USP como se fosse palavra de evangelho. Então a mídia assumiu a dianteira na luta cultural, no debate cultural, estreitando mais ainda o horizonte de consciência. Então, qual é a solução de tudo isso? Então, em primeiro lugar, nós temos que nos livrar desse cronocentrismo. Eu escrevi sobre isso no livro O Futuro do Pensamento Brasileiro. O preconceito cronocêntrico é muito pior do que o etnocêntrico. Ele limita muito mais a mente do que um preconceito. Por exemplo, um preconceito etnocêntrico pode fechar você na civilização europeia. A civilização europeia são 30, 40 países com culturas nacionais enormemente ricas. Você pode viver daquilo o resto da sua vida. Tá certo? Mas o cronocentrismo, meu filho, é o que está saindo, sobretudo na mídia. Não há debate universitário fora daquilo que se fala na mídia. Então, a mídia está fazendo a cabeça da cultura superior. Quer dizer, nos anos 70, eu escrevi um ensaio sobre isso, chamado Imprensa e Cultura, mostrando que, durante um tempo, a mídia, os jornais, televisão, rádio, etc., tinha sido um reflexo da cultura superior. Então, a cultura superior se manifestava, sobretudo, através de livros, de obras mais complexas, e uma parte disso ecoava na mídia, de modo a despertar nas pessoas o interesse por ter um conhecimento mais direto daquelas coisas. Porém, a partir dos anos 70, estava havendo o contrário. A mídia estava delimitando o horizonte da alta cultura. E isso no Brasil aconteceu de uma maneira avassaladora. Então, a primeira providência que nós temos que tomar é romper a camisa de força cronocêntrica. E dizer, olha, nós aqui estamos no Brasil, nós não pertencemos exatamente à cultura europeia, nem à cultura americana, nem nada, nós estamos soltos no ar. Né? É aquele poema do Murilo Mendes, o garoto que está sentado na rede, né, que 1000 ventos diferentes estão balançando a rede. Este é o Brasil. Mas isto é uma sorte. Nós não estamos presos a nada, nós podemos receber tudo, nós podemos incorporar todo o patrimônio da cultura universal, sem privilegiar isto ou aquilo. E este foi justamente o caminho seguido, com máxima amplitude, por uma pessoa, que é o Mário Ferreira. Só o Mário Ferreira fez isso. Quando você lê o livro do Mário Ferreira, elas estão horrivelmente editadas até hoje. As edições já eram ruins naquele tempo, porque ele produzia um livro atrás do outro, mandava para a gráfica, que era dele mesmo, imprimir, dizia, bom, depois de eu morrer, vem alguém que conserta isso. Não consertaram até hoje. As edições da realizações são um pouco mais bonitinhas por fora, mas o texto está com o mesmo problema. Mas quando você lê o livro dele, você vê que ele está à vontade para conversar com Platão, Pitágoras, como se fosse contemporâneo. Na hora que ele inventa um personagem de ficção chamado Pitágoras de Melo, e tem um diálogo com Pitágoras de Melo, né? Então o que ele fez? Ele atualizou Pitágoras, transformou Pitágoras num cidadão que você encontra na esquina. Não é isso? Então, o diálogo filosófico do Mário Ferreira é com todas as épocas de civilizações. Ele não caprichou muito no conhecimento asiático, no conhecimento que tem do legado islâmico, é pouco. Mas ele sabe que existe, ele não está tapado para isso. E também você não pode exigir que um cara só faça tudo. O simples fato de ele se mover igualmente à vontade no século XX, no século XIII, ou no século I, ou no século IV a.C., já mostra que ele está fazendo a coisa certa. Ele está incorporando na cultura brasileira o legado de toda a civilização mundial. Né? Você vê a diferença que isto faz. Este foi o caminho que eu mesmo
seguir. Eu passei anos, por exemplo, estudando esse material islâmico. Vocês sabiam, por exemplo, que só a Pérsia, sozinha, tem mais e melhores filósofos do que a Europa inteira? Claro, você descobre isso, você quase cai de costas. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. E aí pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e com isso restaurar a inteligência e a autocultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu!